No espaço onde o tempo se dilata e o silêncio fala, três vozes se reúnem para desvendar um mistério interno e a ansiedade. Ela chega como um sussurro inquieto, uma sombra que insiste em ser notada. O que essa sombra quer contar? Quem a escuta para além do medo? Prepare-se para adentrar o labirinto da alma e encontrar as palavras que o silêncio não ousou dizer. A ansiedade, ao meu ver, não é um mal a ser combatido simplesmente, mas um símbolo carregado de significado. Ela emerge do inconsciente, essa vastidão desconhecida dentro de nós que guarda segredos, medos e desejos não reconhecidos. Quando a ansiedade aparece, é porque há algo que nossa consciência ainda não acolheu, algo reprimido que exige ser integrado para que possamos caminhar para nossa individuação, para nos tornarmos seres inteiros. A ansiedade é a linguagem do inconsciente, uma linguagem simbólica, um sinal de alerta para que olhemos para dentro e confrontemos as partes de nós mesmos que evitamos. Ignorar essa linguagem é como fechar os ouvidos para um chamado vital da alma, um chamado que insiste até ser escutado. Concordo, Jung. A ansiedade está profundamente ligada ao trauma e ao abandono emocional, às feridas invisíveis que carregamos desde a infância. Não é apenas um sintoma isolado, mas o resultado de uma desconexão fundamental entre o que sentimos, o que fomos ensinados a sentir e o que conseguimos expressar. Muitas vezes, somos condicionados a negar ou reprimir nossas emoções, e essa repressão cria um vazio interno que se manifesta como ansiedade. O corpo, então, tenta falar por nós, enviando sinais que chamam a atenção para o que foi silenciado. A ansiedade quer dizer, você está desconectado de si mesmo, está vivendo em alerta constante porque sua alma foi ferida e não foi acolhida. A cura começa quando acolhemos essa dor, quando permitimos que a voz da nossa criança interior seja ouvida e respeitada. Vejo a ansiedade como uma expressão do conflito entre nossas necessidades reais e as pressões externas, muitas vezes internalizadas de forma opressora. É o resultado da luta interna para encontrar segurança em um mundo que parece ameaçador, um mundo que, em sua infância, pode ter sido uma fonte de rejeição, crítica ou medo. A ansiedade nasce da sensação de isolamento e da dúvida sobre nosso valor e amor próprio. É uma expressão do medo de perder a conexão com os outros e consigo mesmo. Por isso, ela pode ser vista como um mecanismo de defesa, uma forma de antecipar o perigo para tentar controlá-lo. Mas, ao mesmo tempo, essa defesa aprisiona, gera sofrimento e impede que nos libertemos para experimentar a vida com mais autenticidade e leveza. O desafio é escutar a ansiedade não como um inimigo, mas como um alerta para que possamos compreender e transformar nossas relações internas e externas. É fascinante observar como a ansiedade pode ser entendida como uma manifestação da tensão entre o consciente e o inconsciente, um ponto de ruptura onde as partes não integradas de nossa psique batem à porta, exigindo atenção. A ansiedade surge justamente porque não sabemos o que fazer com essas energias internas que não conseguimos nomear. Ela nos empurra para fora da zona de conforto, nos força a olhar para as sombras que carregamos. E é nesse olhar que encontramos a possibilidade da cura. A ansiedade, então, não é apenas sofrimento, é um portal para a transformação. Se conseguirmos ouvi-la, descodificá-la, ela pode nos guiar para uma reconciliação interna, para uma verdadeira expansão da consciência. É como se nosso ser interior sussurrasse, às vezes gritando, que precisamos despertar para uma verdade maior sobre nós mesmos. Sim, Jung, e esse despertar depende muito da coragem de sentir, de se permitir estar vulnerável diante da própria dor. A ansiedade não desaparece com fórmulas ou negações se ela exige uma escuta profunda, uma entrega à experiência emocional. Muitas pessoas vivem tentando controlar a ansiedade com estratégias externas, remédios ou distrações, mas isso só adia o encontro com o que realmente dói. A ansiedade é a forma que o corpo encontra para sinalizar que estamos desconectados da nossa essência, que algo dentro de nós está pedindo atenção. Trazer essa consciência para o corpo, para o momento presente, é fundamental para iniciar um processo de cura. Porque, no fim, não se trata de eliminar a ansiedade, mas de acolhê-la como uma parte legítima de quem somos, para que possamos nos reconciliar com nossas feridas e, assim, voltar a nos sentir inteiros. E eu acrescentaria que a ansiedade também revela as dinâmicas dos nossos relacionamentos internos e externos. Muitas vezes, ela está enraizada no medo de não sermos suficientemente bons ou amados, o que nos leva a criar máscaras, comportamentos defensivos e padrões que nos afastam de nossa autenticidade. A ansiedade, nesse sentido, é o grito da alma cansada dessas lutas internas. Para transcender essa condição, precisamos criar um espaço interno de compaixão e aceitação, não só para nossas falhas e medos, mas também para nosso potencial e desejos. Reconhecer a ansiedade como um mensageiro é permitir que ela nos revele o que precisamos transformar, seja na forma como nos relacionamos com os outros, seja na forma como nos vemos. Só assim podemos encontrar um caminho para uma vida mais equilibrada e verdadeira. Quando refletimos sobre a ansiedade como uma linguagem simbólica, somos levados a entender que o inconsciente se comunica conosco através de imagens, sensações e emoções que não são imediatamente claras, como um sonho que pede decifração. A ansiedade é uma dessas linguagens, ela representa um vazio ou uma tensão que clama por significado. Muitas vezes, o que nos causa essa angústia não é o que acontece no mundo externo, mas a falta de alinhamento interno, o afastamento de nossa verdadeira natureza.
Para Jung, o caminho é sempre a individuação, o processo de integrar essas partes fragmentadas e esquecidas de nós mesmos, que estão por trás da ansiedade. Isso requer coragem, porque implica encarar as nossas sombras, tudo aquilo que rejeitamos, negamos ou escondemos. Mas é só nesse confronto que a ansiedade perde seu poder de paralisar e se torna uma força para a autotransformação. Exato, Jung. O trauma, muitas vezes invisível, está no cerne da ansiedade que experimentamos. Não importa se o trauma foi evidente ou sutil, o que importa é como ele deixou marcas que dificultam o fluxo natural da vida emocional. A ansiedade se torna uma defesa, um sistema de alerta que nos mantém em estado de vigilância constante, tentando evitar a dor que ainda não foi sentida ou compreendida. Para além da mente, é o corpo que carrega essa história, essa memória traumática, e é no corpo que precisamos ouvir com atenção e cuidado. Só permitindo que o corpo fale, seja através da respiração, do movimento, do toque, se é que podemos iniciar um processo de liberação e cura profunda. E assim, a ansiedade começa a perder seu domínio sobre nós, abrindo espaço para a vitalidade e a presença genuína. Eu acrescentaria que, além do trauma e das sombras, a ansiedade muitas vezes nasce da sensação de alienação, de nos sentirmos desconectados do outro e, paradoxalmente, de nós mesmos. É um movimento que nos prende numa teia de medos que nos impedem de confiar, de nos abrir para o mundo e para as relações autênticas. A ansiedade, assim, nos revela uma ferida na nossa capacidade de amar e ser amado, de existir em harmonia com o nosso desejo genuíno. Esse reconhecimento é fundamental para que possamos romper com os padrões neuróticos que alimentam a ansiedade. Ao criar vínculos verdadeiros, com nós mesmos, com os outros, com o mundo, começamos a dissolver esse nó interno que gera sofrimento. A cura, então, passa por essa reconexão profunda, por um retorno à autenticidade que a ansiedade tenta silenciar. A ansiedade não é um mal a ser eliminado a qualquer custo, mas um sinal que nos convida a olhar para dentro. Ela pode ser vista como um mensageiro, uma voz do inconsciente tentando nos alertar sobre o descompasso entre o que somos e o que mostramos ao mundo. Muitas vezes, nos perdemos nas expectativas alheias, nas máscaras sociais, e esquecemos o nosso verdadeiro centro. A ansiedade, então, surge como um grito silencioso desse centro esquecido, clamando por atenção. O desafio é escutar essa voz sem medo, sem rejeição, acolhendo o que vem do fundo da alma, mesmo que isso desestabilize a imagem confortável que temos de nós mesmos. Somente assim podemos iniciar o processo de individuação que cura e transforma. Exatamente, Jung. O silêncio em relação à nossa dor interna é um terreno fértil para a ansiedade florescer. Na minha experiência, muitos carregam feridas não reconhecidas da infância, onde o amor era condicional ou ausente. A ansiedade é uma tentativa de controlar um mundo interno caótico, onde as emoções não foram permitidas ou compreendidas. A cura surge quando damos voz a essas emoções e entendemos que o sofrimento não é fracasso pessoal, mas um grito por conexão e validação. Ao permitir essa escuta compassiva, criamos um espaço onde a ansiedade pode se dissolver e dar lugar à autenticidade e à liberdade emocional. Sim, Gabor, e gostaria de acrescentar que a ansiedade também está profundamente ligada às nossas relações com o outro. Quando crescemos com um senso de insegurança, a ansiedade se torna um mecanismo para tentar garantir aceitação e evitar rejeição. No entanto, essa tentativa nos aprisiona em padrões de comportamento neuróticos, como a busca obsessiva por aprovação ou a constante fuga do conflito. Reconhecer essa dinâmica é o primeiro passo para romper o ciclo. O caminho está em reconstruir uma base interna sólida, onde o amor próprio e a autenticidade possam florescer, nos libertando das amarras do medo e da ansiedade. Assim, encontramos uma paz que não depende do outro, mas nasce de dentro. A ansiedade é, em essência, um espelho que reflete as partes de nós mesmos que ainda não nos atrevemos a encontrar. Ela nos desafia a abandonar a superfície e mergulhar na profundidade do nosso ser, onde habita tanto a sombra quanto a luz. Quando a escutamos com coragem, ela deixa de ser inimiga e se torna um guia para a nossa individuação, para a reconciliação interna. Exato, Jung. A ansiedade é uma linguagem silenciosa da alma que nos chama a acolher a nossa vulnerabilidade e a verdade das nossas experiências. Não é um erro, nem uma falha, mas um convite para a compaixão consigo mesmo, o primeiro passo para a verdadeira cura. E só ao criar um espaço seguro dentro de nós mesmos, longe das pressões externas e das expectativas irreais, podemos quebrar os ciclos que alimentam a ansiedade. A liberdade nasce do encontro consigo mesmo, da aceitação e do amor próprio. Essa é a verdadeira cura, que se constrói no silêncio e na presença. 3 vozes se despedem, mas a pergunta permanece: o que sua ansiedade quer revelar para você? Talvez, no fundo, ela seja o chamado da alma para que você pare de fugir e para que finalmente se encontre. Não há cura sem escuta. Não há liberdade sem coragem.